Para mim é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui de Arthur Alvim. Depois de 2 meses que estivemos viajando pela África, também quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar nesse final de semana participando desse programa na igreja de Arthur Alvim. Que o Senhor estar conosco e que o Espírito de Deus possa nos impressionar nesta noite. Amém? Eu estou certo de que muitos que vieram aqui nesta noite vieram em busca de uma libertação. Muitos estão presos às cadeias do pecado. Muitos estão presos aos maus hábitos, aos vícios, ao fumo, às drogas, às adições. Mas pelo poder de Deus nós podemos ser libertos. Surpreendente, mas é uma grande verdade. As decisões que nós fazemos hoje vão afetar não somente a nós mesmos, mas também nossos filhos e os filhos de nossos filhos por multiplicadas gerações. O que isso significa? Isso significa que os maus hábitos, vícios, negativismo, depressões, desequilíbrios e muitos outros tipos de doenças físicas, e podemos dizer mesmo mentais, são passadas de geração a geração como uma corrente de maldição. Pesquisas recentes têm buscado identificar e determinar como genes específicos com traços para certos vícios, tais como desordem alimentar, fumo, droga, adição, ou mesmo depressões, são transmitidos de geração a geração. Bem, os pesquisadores encontraram padrões bem definidos, mas eles não puderam conclusivamente determinar se a causa é puramente genética ou ambiental, ou a combinação desses fatores. Certamente todas essas coisas podem ser fatores, mas pessoalmente eu acredito que a raiz causadora é espiritual. O que a Bíblia nos diz? Em Gênesis 20, versículo 5, vamos ler apenas o meio desse versículo. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na profundidade, na implicação deste versículo. Isso significa que as decisões que nós fazemos hoje, o estilo de vida que nós levamos, vão afetar não apenas a nós mesmos, mas vão afetar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e a Bíblia diz até a 3ª e 4ª geração. Mas isso também tem outra implicação. Isso significa que as decisões ou o estilo de vida que tiveram nossos pais, ou os nossos avós, ou mesmo os nossos bisavós, e seguindo o texto bíblico fala até a 3ª e 4ª geração, poderíamos concluir que até mesmo os nossos tataravós, as decisões que eles fizeram e o estilo de vida que eles tiveram, influenciaram não apenas a vida deles, mas também as nossas vidas hoje. Essa é a razão porque muitas pessoas elas lutam contra certos problemas, certas dificuldades,
certas adições, certos vícios que elas têm, e elas não sabem a razão causadora. Nós temos que entender que, assim como fortes características físicas são hereditárias, as coisas negativas em nossa família sanguínea continuarão de geração em geração. Não apenas as características físicas, mas também nós vamos ver que mesmo as características espirituais. Vamos dar alguns exemplos. Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, a decisão não afetou apenas a eles, mas também a seus filhos. Você sabe quem foi o primeiro homicida da Bíblia? Quem foi o primeiro homicida da Bíblia? Quem pode me dizer? Caim. Quem foi o segundo homicida da Bíblia? Quem foi o segundo homicida da Bíblia? Lameque. Quem era Lameque? Era filho de Caim. Assim a iniquidade foi sendo transmitida de geração em geração na descendência de Caim. Semelhantemente, muitas das coisas contra as quais nós estamos lutando hoje pode ter sido enviadas numa caixinha de presente por um dos nossos ancestrais. Já parou para pensar nisso? Você tem uma adição hoje, você tem um mau hábito hoje, você tem uma depressão hoje, você está ligado a alguma cadeia de maldição hoje, e esta cadeia de maldição é uma cadeia que está ligada ao seu passado. Talvez você tenha enormes dificuldades em algumas áreas de sua vida, porque pessoas que o antecederam fizeram pobres e infelizes escolhas. Muitas vezes você olha para trás e vê os tristes resultados daquelas escolhas em suas vidas, na sua própria vida, ou na vida das pessoas ao seu redor. Às vezes, você não foi afetado pelas escolhas equivocadas, erradas, dos seus antepassados, mas o seu irmão, ou a sua irmã, ou alguém na sua família, foi afetado. E você pode observar isso ao seu redor. É importante que nós reconheçamos o que tem acontecido e não aceitemos passivamente esses padrões negativos. Alguém pode dizer assim: bem, eu sou assim mesmo. Essa pobreza, essa doença, ou essa maneira de ser, tem sido a maneira de ser da minha família, por anos e anos. E assim vai ser. Será que tem que ser assim mesmo? Será que tem que ser assim mesmo? Bem, meus pais eram drogados, os meus avós eram drogados, e essa é a razão porque eu também sou drogado, e a minha vida vai continuar assim mesmo. Sempre vivemos nessa miséria, meus pais viveram uma vida miserável, uma vida de miséria, meus avós também foram assim, e eu vou continuar assim. Será que tem que ser assim? Não. Isso não deve ser assim. Isso não pode continuar assim. Você necessita levantar e fazer alguma coisa a esse respeito. Isso pode ter acontecido por anos e anos, mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Você pode ser o elemento que vai pôr um fim nisto. Você deve estar determinado mais do que nunca de que você, pela graça de Deus, vai ser o indivíduo que vai pôr um fim nisto, nessa situação. Você, preste atenção, isso é muito importante. Você pode ser aquele sujeito
que vai escolher a bênção e não a maldição, ou que vai transformar a maldição em bênçãos para você e para os seus. Já pensou nisso? Toda essa cadeia de maldição, o bisavô transmitiu para o seu avô transmitiu para os seus pais, e seus pais transmitiram para você. Seja um mau hábito, seja um vício, seja uma adição, seja o que seja. Se você, veja como é interessante, se você não fizer nada a esse respeito, se você não estiver determinado a quebrar essa cadeia, preste atenção, isso vai continuar em seus filhos, em quem mais? Nos seus netos, nos seus bisnetos e nos seus tataranetos. Isso é o que o texto bíblico nos diz. Deus diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus não é um Deus também injusto. Não significa que eu faço uma coisa errada aqui hoje, eu faço uma decisão equivocada e o meu filho tem que pagar o pato, como diz a... Não é exatamente assim. Eu cometo um pecado hoje, ou algo grave na minha vida, e meu filho tem que pagar as consequências. Mas o que acontece é que geralmente os nossos filhos, eles copiam. E é verdade também que assim como nós transmitimos características físicas, nós também transmitimos características espirituais aos nossos filhos. E quando os nossos filhos, os nossos descendentes, eles fazem o mesmo que nós fazemos, eles nos copiam. É desta maneira que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Examine as áreas de sua vida onde você tem mais dificuldades, onde você está travando as mais duras batalhas, as áreas onde parece que algo muito forte está pressionando você e a sua família. Talvez seja um padrão negativo na sua família de divórcio. Ok? Os seus avós divorciaram, os seus pais também divorciaram. Ou seja, um padrão de pobreza. Bem, meus pais foram pobres, meus avós foram pobres, eu também sou pobre, parece que a nossa família vamos sempre viver na pobreza, na miséria. Ou uma adição, ou um abuso, ou uma depressão, ou mesmo doenças. Deixa eu dar um exemplo. Eu li a experiência de um senhor, ele se chamava Antônio. Ele sofria do coração e tinha problemas de ataque cardíaco. Quase todos os homens na família do Antônio sofriam do coração e morriam de ataque cardíaco quando eles chegavam por volta dos 50 anos. Agora imagina, o Antônio estava com 48 anos. Quase todos na família dele morriam por volta dos 50, 51 de ataque do coração. Ele agora estava com 48 anos. Imagina quão assustado o Antônio estava. Estava muito, muito preocupado. Mas alguém se dirigiu a ele e disse assim: Antônio, você vai ser aquele indivíduo que vai quebrar essa maldição. Não comece, por favor, a planejar o seu funeral. Não assuma que você vai ter um ataque do coração daqui 2 anos. Levante e lute contra essa ideia. Por favor, Antônio, coma melhor, faça exercício regularmente e cada dia declare: com longa vida, Deus vai mostrar-me seu poder e a sua salvação. Eu vou ser o indivíduo que vai fazer a diferença, que vai quebrar essa maldição que me prende ao meu passado. E o que acontece? Graças a Deus,
O Antônio hoje tem muito mais de 50 anos, ele não morreu do coração. Ele quebrou essa maldição, essa cadeia de maldição que ligava ao seu passado. Eu tenho uma experiência na minha família. A avó da Ruth, a minha esposa, ela morreu do coração aos 57 anos de idade. A mãe da minha esposa, a saudosa irmã Cacilda, alguns aqui a conheceram, ela morreu também do coração com 56 anos de idade. Veja bem, a avó dela com 57 e a mãe com 56. E algumas vezes escutei a Ruth, a minha esposa, dizer: nessa mesma escala eu vou morrer aos 55 anos, com a mesma doença. Mas eu sempre disse a ela: não tem que ser assim, e não vai ser assim. Você pode quebrar essa cadeia de maldição. Você vai romper essa cadeia do seu passado. Agora imagina se ela não decidisse quebrar essa cadeia. Sabe o que ia acontecer? Ela ia morrer esse ano, porque esse ano ela fez 55. E se seguíssemos o mesmo padrão, se ela não estivesse determinada a quebrar essa cadeia de maldição, porque nós consideramos isso uma cadeia de maldição, porque tudo isso é o resultado do pecado. Se ela não estivesse determinada a quebrar essa cadeia de maldição, seguindo o mesmo padrão, a Rígia tinha que morrer com 53 ou com 54. Mas graças a Deus as cadeias do passado foram rompidas e agora vivemos desfrutando das bênçãos de Deus. Você pode fazer a escolha se você quer receber a bênção e não a maldição. Na palestra amanhã nós vamos falar que o oposto também é verdadeiro. Assim como nós podemos estar ligados a essa cadeia de maldição do passado, também podemos receber bênçãos do passado. E assim como nós podemos transmitir maldições aos nossos descendentes, nós também podemos transmitir o que aos nossos descendentes? Bênçãos. Então você pode fazer a escolha se você quer receber a bênção e não a maldição. Se padrões negativos existem em sua linhagem familiar, reconheça o que está acontecendo e faça alguma coisa a esse respeito. Não permita que esses traços negativos passem adiante. Esses padrões negativos podem não ter iniciado por um horrível erro cometido no passado. Às vezes essas coisas foram resultado de alguém lá no passado ter aberto a porta ao inimigo. Talvez algum dos seus ancestrais, pode ser talvez os seus pais, os seus avós, ou mesmo os seus bisavós. Eles abriram a porta ao temor, à ansiedade, à preocupação. Muitas outras coisas negativas foram adquiridas ao longo dos anos. Não importa como esses padrões negativos tenham começado. O mais importante é que você pode ser o indivíduo que vai romper essas cadeias do passado e trazer a liberdade aos seus descendentes. Eu li a experiência de um pequeno chamado Bradley. Ele era filho do Estevão e da Susana. Bom, no primeiro ano, quando eles enviaram o garoto para a escola, o garoto teve um comportamento bem normal. Mas já na segunda semana, na terceira semana, o menino tinha ataques de pânico. Ele não podia ficar sozinho. Ele fazia aquele maior escândalo na escola. Começava a gritar, chorar, berrar. E muitas vezes as professoras tinham que chamar os pais, e os pais falavam com ele no telefone: não, nós estamos aqui, nós vamos logo para a escola, vamos te buscar. E algumas vezes os pais tiveram que buscá-lo na escola, porque
ele era muito difícil ele superar esse ataque de pânico. Bem, o problema ele foi se agravando, porque o Bradley não tinha ataques de pânico apenas na escola, mas ele também começou a ter ataque de pânicos em casa. Não podia ficar sozinho. Aonde a mãe ia, o menino ia atrás. Estava sempre agarrado à saia da mãe. A mãe, mesmo quando ela ia entrar ao banheiro, o menino queria entrar no banheiro com a mãe. Não podia ficar sozinho o menino. Ele tinha aquele ataque de medo, aquele ataque de pânico, não sabia. E eles haviam consultado psicólogos e profissionais da área para saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo com o garoto, com o Bradley. Bem, um dia, o pai dele estava conversando, que era o Estevão, o pai do Bradley, estava conversando com o seu pai e contando o que estava acontecendo com o filho, com o Bradley. É como se uma luz tivesse despertado aqui a mente do avô. Ele disse: me lembro já de uma coisa. Quando eu também estava no primeiro ano de escola, eu tive um problema. O meu pai morreu naquele ano. E eu me lembro que quando a minha mãe me deixava na escola, eu pensava que ela não vinha me buscar mais. Eu tinha muito medo, eu ficava chorando e não ficava sozinho na escola. Minha mãe tinha que me buscar na escola. E ele começou a ver que o comportamento do neto era o reflexo do que havia acontecido na sua infância. Então, na verdade, era apenas um reflexo do que havia acontecido há muitos anos no passado. É como se o garoto estivesse ligado a essa cadeia de maldição. Esse trauma do avô foi transmitido ao neto. Bem, os pais do Bradley, eles entenderam que o problema do garoto era um problema também espiritual. É o que a Bíblia diz. Que o garoto estava ligado a essa cadeia de maldição ao seu passado. E eles determinaram que eles tinham que ajudar o garoto a vencer esse problema. Pelo poder do quê? Pelo poder da oração. Eles entenderam que essa batalha era uma batalha espiritual. Eles entregaram esse garoto nas mãos do Senhor. E eles se dedicaram a um programa de oração. E envolveram a igreja num programa de oração para que aquela cadeia que estava prendendo o garoto ao seu passado, ela fosse rompida, ela fosse quebrada. E graças a Deus, eles foram bem sucedidos. Essa cadeia foi quebrada, porque Deus tem todo o poder de quebrar. Algumas pessoas estão vivendo sobre o espírito de depressão que foi passado de geração a geração. Suas vidas são caracterizadas pela falta de alegria e muito pouco entusiasmo. Tenho visto mesmo crianças pequenas depressivas, enquanto outras crianças estão brincando, sorrindo, se divertindo. A criança da família depressiva, como é que ela está? Ela está triste, de cabeça baixa, séria, não desfruta da infância. Esse é o espírito da depressão. Há pessoas que têm tudo, grande família, ganham bastante dinheiro, são bem-sucedidas na profissão, mas não estão felizes. Tem visto pessoas assim? É como se algo ruim sempre estivesse acontecendo com elas, roubando-lhes a felicidade, a alegria, a paz e a vitória. Nós temos que entender, você tem que entender, amigo, que isso não é normal. Esse é o espírito de derrota, o espírito de desânimo. E você tem que lidar com isso. Você deve romper as cadeias do passado. Você deve quebrar a maldição de sua família. Por favor, não se acomoda
e diga: bem, nós sempre temos sido negativos, sempre fomos depressivos, sempre tivemos essa adição. Todos na minha família se casaram e se divorciaram 3 ou 4 vezes. Por favor, não diga assim. Você pode dizer: quanto a mim e a minha casa, o que disse Josué? Serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, escolhemos a bênção e não a maldição. Você deve se levantar contra as forças das trevas e quebrar as cadeias que estão mantendo sua família na escravidão. As Escrituras dizem, um texto de Provérbios: a maldição sem causa não virá. Isso significa que quando estamos lidando com assuntos como vícios, adições, maus hábitos, disfunções, ou nós mesmos fizemos escolhas erradas, presta atenção, ou nós fizemos escolhas erradas, ou alguém em nossa família as fizeram. Há uma razão por que a criança cresce e se torna alcoólica. Concorda comigo? Concorda comigo? Por que a criança cresce e se torna alcoólica? Por 2 razões. Primeiramente, ou ela vive numa família de pessoas alcoólicas, ela é influenciada não apenas pelo meio ambiente, por aquilo que ela observa, ela copia, mas também ela recebeu já uma carga genética do alcoolismo. Há uma razão por que a criança ela cresce, se casa e depois se torna abusivos, pais abusivos. Há uma razão por que o jovem comete crimes, é levado para a prisão e quando sai de lá, volta a cometer os mesmos crimes. Nós podemos entender, certamente a sociedade tem algum impacto, mas essas coisas não acontecem aleatoriamente no reino do Espírito. Nós devemos entender isso, preste atenção. Alguém, em algum lugar, em algum tempo, abriu as portas para o inimigo. Muitas vezes nós abrimos a porta ao inimigo. Muitas vezes o que acontece é o resultado das nossas próprias escolhas, das escolhas que nós fizemos. Mas nem sempre. Não é apenas o resultado das nossas escolhas, é o resultado das escolhas que os nossos antepassados fizeram. Quais são os passos para romper as cadeias do passado? Há alguns passos. O primeiro, reconhecer com o que você está lidando. Então, um dos primeiros passos para romper essas cadeias do passado, a maldição das gerações, é reconhecer contra o que você está lutando. Primeira coisa, identifique o problema. Não o ignore. Não tente varrê-lo debaixo do tapete e esperar que o tempo vai resolvê-lo. Não, o tempo não vai resolver. Se você é preguiçoso, indisciplinado, não trate de desculpar-se. Se você é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não cuida bem da sua casa, não cuida bem da sua roupa, não cuida bem de si mesmo, não tente desculpar-se. Não tente nem mesmo desculpar-se no seu passado. É verdade que você pode estar ligado a alguma cadeia de maldição ao passado. É verdade que filhos de pais relaxados são relaxados.
É verdade que filhos de pais indisciplinados são indisciplinados, mas não tem que ser assim. Então, a primeira coisa que você deve fazer é identifique o problema. Ou é uma questão de relaxo, ou é uma questão de indisciplina, ou é uma questão de que você é preguiçoso, ou uma questão de maus hábitos que você tem, ou uma adição, ou uma droga, ou qualquer coisa, ou vício do cigarro, ou qualquer problema que você tiver na sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é identificar o problema. Se você é nervoso, está sempre com raiva e trata as pessoas com falta de respeito, não trate de convencer você mesmo que está tudo bem. Tem que ser assim mesmo, é assim que eu tenho que lidar com as pessoas, assim foram os meus pais. Admita que você é nervoso, que você tem esse problema e trate de romper essa cadeia do seu passado. O segundo passo para romper as cadeias do passado: confesse suas faltas. A Bíblia diz, em Tiago 5, versículo 6, confessai as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amém? Nós temos aqui, irmão, na palavra de Deus, esperança. A palavra de Deus que nós podemos ser curados. Quando fala da cura aqui, não está falando apenas da cura das doenças físicas, mas nós entendemos que a palavra de Deus também está falando da cura das doenças espirituais, dos nossos maus hábitos, das nossas adições, vícios, todos esses aspectos negativos da nossa vida. A Bíblia diz, confessai as vossas faltas uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Você deve ser honesto o suficiente com você mesmo para confessar as suas faltas. Agora, é importante que você encontre um amigo com maturidade espiritual. É lógico que você não vai sair aí se abrindo para todo mundo, espalhando para todo mundo o seu problema, a sua dificuldade que você está enfrentando. Talvez seria desastroso para você se você fizesse isso. Ou você também não vai chegar aqui na frente da igreja num sábado e vai contar o grande problema que você está tendo e colocar diante da igreja toda, né? Talvez alguém ia explorar, não ia saber, não ia contribuir para a solução do seu problema. Mas preste atenção, procure encontrar um amigo, alguém com maturidade espiritual. Dirija-se para essa pessoa e diga, eu preciso da sua ajuda. Eu estou lutando nesta área e preciso que você ore comigo. Frequentemente nós fazemos o oposto, nós pensamos, eu não vou contar a ninguém esse meu problema. Se eu falar, o que é que eles vão pensar de mim? Não é verdade? É assim que nós, em vez disso, engula o seu orgulho, confesse suas fraquezas e obtenha a ajuda que você necessita para ser livre. Não é fácil admitir que nós necessitamos de ajuda, mas é necessário. E esse é o caminho da libertação. Agora veja bem, interessante. Você pode pensar que quando você vem de um ambiente negativo, você rapidamente vai querer mudar. Sempre escutamos as pessoas dizer, eu nunca vou criar meus filhos da maneira como eu fui criado, se ele não concorda da maneira como ele está sendo criado. Ou nós escutamos pessoas dizer, eu nunca vou tratar a minha esposa da maneira que meu pai trata a minha mãe. Se ele percebe que a mãe não está sendo bem tratada pelo pai. Agora, a verdade é que frequentemente eles terminam fazendo exatamente as mesmas coisas que eles disseram que nunca fariam. Essa é a cadeia que os prende ao passado. Então, se você cresceu num ambiente negativo, a menos que você quebre esse padrão espiritual, rompa as cadeias do passado, há uma possibilidade muito alta
de que você tratará seus filhos da mesma maneira que vocês foram tratados, ou que você vai tratar a sua esposa da mesma maneira negativa que ela é tratada pelo pai. Sabemos de pessoas que foram abusadas fisicamente e verbalmente quando eram crianças. Você pensa que porque eles sofreram tanto e passaram por toda aquela dor, eles se afastariam bem longe desse comportamento? No entanto, preste atenção, estudos confirmam o oposto. Pessoas que foram abusadas são mais comumente as que se tornam abusivas. Por que isso? Não porque eles querem. Eles sabem quão destrutivo é isto. Isto é porque esse espírito negativo é infelizmente transmitido, como nós falamos, de geração a geração. Graças a Deus você e eu podemos fazer alguma coisa a esse respeito. E essa é a nossa mensagem nesta noite. As Escrituras dizem em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Esta é uma batalha espiritual, é uma luta no campo espiritual. Você tem que levantar e dizer: Deus tem autoridade sobre todas essas coisas, e pelo poder de Deus, eu não vou viver mais dessa maneira. Eu não vou viver mais na escravidão desse vício. Eu não vou viver mais na escravidão dessa imoralidade. Eu não vou viver mais nessa escravidão do cigarro. Ou eu não vou viver mais com esse mau hábito. Eu não vou ser mais indisciplinado, não vou ser mais relaxado. Não importa o aspecto negativo, a cadeia que o liga ao seu passado. É pelo poder de Deus é que você vai vencer todas essas coisas, e pode. Deus dará poder para você fazer o que necessita ser feito. Não se assente, não se acomode ao seu status quo. Mude a situação. Muitas pessoas fazem aquele jogo de culpar, né? Essa é a falta dele ou dela. Bem, eu estou deprimido porque minha mãe foi deprimida, ou eu não posso vencer esse vício porque todos na minha família tiveram o mesmo vício, ou eu sou nervoso porque você me deixou nervoso, porque meu pai também foi muito nervoso. Evite essas desculpas. Aceite responsabilidade por suas próprias ações. Você pode ter experimentado algumas coisas injustas no passado, que tem feito sua vida muito mais difícil para você. Mas sua atitude deveria ser: eu vou viver uma vida muito melhor pela graça e pelo poder de Deus. Não vou viver lamentando e reclamando da maneira como eu fui criado, ou como eu fui maltratado. Não. Deus me deu essa vida para me viver agora, e eu vou tratar de fazer o melhor da minha vida. Vou fazer boas escolhas, começando hoje. E agora presta atenção. Assim como as escolhas equivocadas e erradas dos seus antepassados afetaram terrivelmente a sua vida hoje e a vida dos que o cercam hoje, mas se você estiver disposto a ser aquele indivíduo que vai fazer toda a diferença, se você estiver disposto que pela graça de Deus você vai romper essa cadeia que o prende ao seu passado, você vai transmitir para as gerações futuras o quê? Bênçãos e não maldições. Em vez de maus hábitos, bons hábitos. Vitórias sobre os vícios, sobre as adições. Por favor, pare todo padrão negativo em sua família. Isso pode ter acontecido por anos.
mas você pode ser aquele que vai fazer a diferença. Lembre-se, esta é uma batalha espiritual. Você pode ter autoridade sobre todas as cadeias que o mantêm em escravidão. Uma das primeiras coisas que você deve fazer é reconhecer quais são essas cadeias, identificá-las, abri-las e lidar com elas. Quando você fizer isso, você verá as bênçãos e favor de Deus em sua vida. E o mais importante, e você passará essas boas coisas para as gerações que o seguem. Isso é muito importante. Amanhã, na nossa palestra, nós vamos falar o outro lado da moeda. Êxodo 20, versículo 5, tem um outro lado. É verdade que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas também é verdade que Deus faz misericórdia. A quantas gerações? Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja como é bonito isso. Enquanto as maldições vão até a terceira e quarta gerações, as bênçãos alcançam quantas gerações? Milhares de gerações. Isso significa que o seu futuro, o futuro da sua família, dos seus descendentes, você pode afetar até 1000 gerações daqui adiante, pelas decisões que você fizer hoje. Amém? Amém? É isso que nós vamos tratar amanhã, e nós queremos convidá-lo para assistir o restante do nosso estudo amanhã. Fomos criados para vencer. Não fomos criados para sermos derrotados. E podemos ter a segurança de um futuro brilhante. Que Deus nos abençoe e esperamos contar com a sua presença amanhã. Amém.